Olá, aluno Explica Mais, tudo bem com você? Hoje a Teacher Paloma está trazendo uma matéria super fácil que vai auxiliar você, aluno, que já se pegou naquela situação onde você tinha que escrever uma frase sobre posse, tá certo? Então alguém ou você mesmo possuía alguma coisa, mas você escreveu várias vezes a palavrinha, né, of. E você viu que ficou cansativo o texto, ficou meio chato, e você se perguntou, será que existe outro jeito de dizer, né, de estabelecer essa relação de posse? Então, se você ficou curioso e quer saber mais sobre esse jeito novo de fazer esse tipo de relação, vem cá que a gente explica mais, tá certo? Então, vamos lá, pessoal. Como já dito no começo, genitive case nada mais é do que uma nova forma, um jeito diferente de estabelecer relações de posse, tá certo? Essa utilização do genitive case, ele tem uma certa regra que é importante a gente deixar bem marcado aqui, tá bom? Então, a utilização dele vai ser quando a gente quiser fazer uma relação de posse ou até mesmo uma relação simples entre pessoas, países ou animais, tá certo? Teacher Paloma, por que você deixou tão específico que é entre pessoas, países e animais? Porque na língua formal, geralmente a gente não estabelece relações entre objetos inanimados, tá certo? Então, por exemplo, eu não poderia utilizar o genitive case para dizer que essa tampa é desta caneta, tá certo? Então, a gente deve utilizar na língua formal a partícula of. Tá certo? Então a gente não deve utilizar o genitive case para esse caso, tá certo? Então é sempre bom se atentar. Claro que durante a língua falada, né, a forma informal da língua, a gente acaba utilizando o genitive case para esses casos também. Mas como você, aluno, vai prestar um vestibular, você vai ter que estabelecer uma resposta, você não pode utilizar o genitive case para esses casos, tá bom? Então, vamos, né, como tudo no inglês e tudo no português, nós temos algumas regras para a utilização do genitive case, tá certo? Então, vamos cá. Essas regras, elas vão se basear no substantivo que possui, tá certo? A pessoa, o país ou o animal que possui determinada coisa, tá certo? E se esse substantivo, ele está no singular ou no plural. Primeiramente, nós vamos dar uma olhadinha aqui quando o possuidor, né, o substantivo, for no singular, tá certo? Quando esse substantivo estiver no singular e ele não terminar em S, nós vamos ter a seguinte regra. Então, vamos começar aqui com a frase The house of my sister. A casa da minha irmã, tá certo? Com of é exatamente isso. Beleza? Para a gente fazer o genitive case, a primeira coisa que a gente tem que pensar é quem é o ser possuidor, tá bom? Quem possui aquela coisa, país, animal, pessoa, etc. A casa tem a minha irmã? Não, a minha irmã tem a casa. Então a gente sabe que o ser possuidor ali em questão é a minha irmã. Então a gente vem aqui e marca o número 1 nela. Por que, Teacher Paloma, você colocou o número 1 no My Sister? Porque o My Sister vai vir em primeiro lugar quando a gente for formar o genitive case. Tá vendo aqui, ó? My Sister. Primeiro lugar. Beleza? Depois do My Sister, a gente vai adicionar a partícula que forma o genitive case, que é o apóstrofo S, tá certo? Sem tirar nem pôr. Então, ser possuidor, apóstrofo S e aquilo que aquele ser tem, né? Que é aquilo que é a posse. No caso, a casa. Então, casa, house, house. Aqui depois do genitive case. Tá certo, pessoal? É muito simples, muito fácil. Tá certo? Vamos dar uma olhada. Quando esse substantivo singular terminar em S, como que vai ficar, Teacher Paloma? Ó, the eyes of the actress. Então, os olhos da atriz, beleza? Vamos lá, fazendo a regrinha, quem é o ser possuidor? Os olhos têm a atriz ou a atriz tem os olhos? Obviamente que a atriz tem os olhos. Então, a gente já achou o ser possuidor aqui, ó, the actress. Vamos pôr o número 1 aqui, porque ele vai aparecer em primeiro lugar no nosso genitive case, the actress. Nesse caso, quando o substantivo for no singular e terminar em S, nós vamos acrescentar apóstrofo S sem tirar nem pôr, tá certo, pessoal? Então, the actresses, tá certo? Quando a gente for falar a pronúncia, a gente pronuncia esse S, apóstrofo S,
e aí a gente coloca aquilo que a atriz possui, né? Que são os olhos. Então, eyes. Beleza, galera? Isso é bem simples, bem fácil e vai se repetir nas outras coisas. Então, vamos dar uma olhada agora para quando o substantivo for no plural. Tá bom? A gente já trabalhou com o singular, vamos trabalhar no plural. Quando esse plural for irregular, ou seja, quando ele não terminar em S, tá certo? Nós vamos ter uma utilização diferente do apóstrofo S para esse caso. Então, vamos trabalhar aqui com a frase The house of the children. A casa das crianças, tá certo? Children aqui está no plural, mas é um plural irregular, tá certo? Vamos primeiro achar o ser que possui, tá certo? Então, a casa possui crianças, né? A posse da casa é uma criança, ou as crianças têm uma casa, né? Então, obviamente, né, que a criança é que tem a casa. Então, children, vamos colocar o número 1 aqui, porque ele vai aparecer no primeiro lugar na frase. Então, aqui, the children. Beleza, galera? Primeiro lugar. Logo depois do ser possuidor vem o apóstrofo S. Pessoal, sem tirar nem pôr, apóstrofo S, tá certo? Depois nós colocamos aquilo que o ser possui, que é a casa, house. Beleza, galera? Sem dúvida alguma. Agora nós vamos trabalhar com substantivos ainda no plural, só que aqueles que são regulares, ou seja, aqueles que terminam com a letrinha S. Então, vamos cá olhar a frase. The room of the boys. O quarto dos meninos, beleza? Como todos os exemplos anteriores, nós vamos buscar o ser que possui. The boys, os meninos. Vamos colocar o número 1 aqui, porque ele vai vir no início. The boys. Número 1 aqui, the boys apareceu. Galera, diferentemente dos outros casos anteriores, neste caso, quando o substantivo for plural e for regular, ou seja, terminar em S, nós não vamos adicionar apóstrofo S. Nós só vamos adicionar o apóstrofo, tá certo? Essa é a regra básica, é a mais diferente que tem. O resto é tudo apóstrofo S. Então, por exemplo, the boys, a gente não vai the boys, tá certo? Não vai ter mais esse S aí pra gente pronunciar. É só o apóstrofo. Depois do apóstrofo vem aquilo que o cara, né, a pessoa, o país, o animal tem, que é o room, que é o quarto. Beleza, galera? Esses são os casos, essas são as regras mais gerais, tá bom? Mas como tudo no inglês, tem aqueles casos que são especiais. Na verdade, eles não são diferentes no termos de regras, tá? De utilização. É só que é importante a gente pontuar, porque pode surgir algumas dúvidas durante a montagem, né, de um texto ou de uma frase. Vamos dar uma olhadinha aqui nas dicas que eu deixei para vocês. Quando nós temos dois nomes, ou seja, quando duas pessoas possuem a mesma coisa, tá certo? Quando essas duas pessoas possuem a mesma coisa, a gente só vai colocar o apóstrofo S no último nome, tá certo? A gente não vai colocar nos dois. Quando vocês encontrarem essa conformação de dois apóstrofos em diferentes nomes, significam que essas pessoas não têm a mesma coisa. Vamos lá dar uma olhadinha no exemplo para a gente prestar mais atenção e entender? Tom and Sue's house. Aqui nessa frase, eu estou dizendo que a casa é tanto do Tom quanto da Sue, ou seja, eles dois possuem a mesma casa. Por quê? Porque eu coloquei o apóstrofo S apenas no final do nome da Sue, ou seja, eu quis dizer que a casa é dos dois, beleza? Agora, Teacher Paloma, e se você tivesse posto, né, o apóstrofo S também depois do nome do Tom? Significaria que o Tom e a Sue ambos possuem uma casa, mas essa casa é diferente, ou seja, a Sue possui a casa dela e o Tom possui a casa dele. Beleza, galera? Essa é a grande diferença. Vamos passar para o outro caso especial aqui, ó. Casas e lojas não precisam necessariamente de dois substantivos relacionados. Podem só ser utilizados o apóstrofo S. Ficou confuso? Vamos dar um exemplo aqui, ó.
Quando alguém chega e pergunta para a pessoa, onde você esteve? Where have you been? Entendeu? Onde você esteve? A pessoa vai responder at John's, tá certo? Então, eu estava na casa do John. Então, at John's, só o apóstrofo S depois do nome, significa igual, mesma semântica de at John's house, tá certo? Na casa do John, beleza? Só para vocês terem ideia, se vocês tiverem contato com esse tipo de exemplo, vocês não vão se assustar, tá bom, galera? É possível que isso ocorra. Outro exemplo ali especial é que a gente pode utilizar o apóstrofo S mais de uma vez na mesma oração, tá certo? Como ocorreu aqui, pode ocorrer aqui também. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. John's daughter's teacher is sick. Beleza, Paloma, mas como eu traduzo isso? Tá meio confuso, tem muito apóstrofo S, tá chato. Sempre começa com a última palavra que tem apóstrofo. Tá aqui, ó. Daughters tem apóstrofo S aqui. Dá uma olhadinha na palavra que vem depois dela. Professor. E aí você volta. Professor da filha do John. Beleza, galera? Repetindo para deixar bem fixo. Tá com dúvida? Tá difícil a tradução? Tem mais de um apóstrofo S? Procura o último. Dá uma olhadinha na palavra que vem depois dele. Teacher, professor. Professor da filha do John está doente. Beleza, galera? Então, é possível utilizar mais de uma vez o apóstrofo S para dizer mais vezes, né? Estabelecer mais relações de posse ali, de relações entre pessoas, países ou animais. E por último, mas não menos importante, aqui no nosso Genitive Case, é quando a gente tem o caso de nomes gregos com mais de uma sílaba, tá certo? Gente, é possível, principalmente no vestibular, a gente encontrar esse tipo de conformação, tá certo? Na frase do Genitive Case. E aí você tá lá lendo lá, você percebe que tem uma coisa diferente e fala, Teacher Paloma não me explicou. Então, Teacher Paloma tem a obrigação de te dar essa informação, tá bom? Com nomes gregos com mais de uma sílaba, nós podemos só utilizar o apóstrofo. Não precisamos utilizar o S, ou seja, a gente não deve utilizar o S. Então, por exemplo, aqui, ó. Sócrates, apóstrofo. Não tem o S depois do apóstrofo, só o apóstrofo. Socrates ideas. Então, as ideias de Sócrates. Beleza, galera? É isso do Genitive Case. Espero que vocês tenham entendido tudo, tá certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui embaixo, tá certo? Que a gente responde. E espero vê-los numa próxima aula, tá certo? Beijão e qualquer coisa, manda pra gente que a gente explica mais. Abraços!